E a Justiça Eleitoral de São Paulo tornou Pablo Marçal inelegível por 8 anos. O empresário, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024, foi condenado por abuso de poder político e econômico. Ainda cabe recurso após a decisão. Vamos começar agora com os nossos analistas aqui. A medida já era esperada, Juliana? Tinha uma expectativa, Leandro, e isso diz muito sobre as investigações que envolvem essa figura, que foi uma peça que mexeu no tabuleiro eleitoral aqui de São Paulo, né? E agora tem uma expectativa para que ele se projete para 2026. Então, havia essa expectativa, é importante a gente ressaltar, ainda cabe recurso dessa decisão. E, geralmente, estamos pedindo aqui o outro lado para Pablo Marçal, mas a resposta é sempre que eles vão esgotar até ali a última possibilidade. É uma figura que surgiu politicamente, né, com uma carreira política nas eleições municipais. Há investigações em andamento sobre Pablo Marçal e uma expectativa de uma projeção, Leandro, para 2026. Estou só tentando abrir aqui. Essa ação específica foi ajuizada pela coligação que é encabeçada pelo PSOL e pelo opositor dele à época, né, nas eleições municipais, o então candidato e agora deputado Guilherme Boulos, e também pelo PSB. Uma decisão, então, da primeira zona eleitoral aqui da capital, tornando Pablo Marçal inelegível, decisão do juiz Antônio Maria Patinho Zós. Inelegível, a gente lembra, pelo prazo de 8 anos, inclusive. Vitor Irajá, agora esse caso deve ir para o Tribunal Superior Eleitoral? A partir de um possível recurso, né, da defesa de Pablo Marçal, esse caso deve ser analisado, sim, pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com essa expectativa, essa perspectiva de uma continuidade da vida pública de Pablo Marçal, que se lança candidato à Prefeitura de São Paulo no ano passado, tem uma votação bastante expressiva, ficando poucos pontos percentuais abaixo, tanto de Ricardo Nunes quanto de Guilherme Boulos, né, que protagonizaram ali o segundo turno, mas há essa expectativa e essas costuras por parte de Pablo Marçal em torno ou de uma candidatura ao governo de São Paulo, ou, inclusive, ele inclusive admite esse desejo de uma candidatura à presidência da República. Vale te destacar, Leandro, que houve também aquela reunião, aquele encontro dele com outro personagem que vem tendo seu nome aventado como um possível candidato à presidência da República em 2026, que é Gustavo Lima. E havia essa expectativa, esse anúncio de que eles fariam ali algum tipo de consórcio em torno de uma possível candidatura. É evidente que essa condenação, apesar de já ser esperada, ela impacta os planos políticos e as articulações de Pablo Marçal exatamente por essa incerteza em torno da possibilidade dele dar continuidade a essa vida pública e conseguir se eleger, Leandro. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou Pablo Marçal por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral do ano passado. É a segunda condenação contra o empresário neste ano. A decisão determina que Pablo Marçal fique inelegível por 8 anos. Duda Cambraia é quem traz para a gente as informações ao vivo. Oi, Duda, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Agora CNN. Pois é, Carol, notícia quente de momento que chega agora, essa então segunda condenação de Pablo Marçal. Como você disse, a decisão de hoje determina que ele fique inelegível por 8 anos, contando a partir de 2024, e pague uma multa diária de 420 mil por descumprimento de uma medida liminar. Nessa ação de hoje, Carol, Marçal é acusado de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação e gastos ilícitos de recursos durante a campanha de 2024. A gente lembra que Marçal foi pré-candidato, né? Foi candidato à Prefeitura de São Paulo no ano passado. A CNN teve acesso a essa decisão. A ação partiu do PSB, o partido de Tabata Amaral, que também concorreu às eleições de São Paulo no ano passado. E dessa vez, dessa condenação de hoje, a decisão alega que Marçal cooptava colaboradores para disseminar cortes de seus vídeos nas redes sociais. Cortes são vídeos menorzinhos, né? De geralmente até 1 minuto. Então ele cooptava essas pessoas para postar cortes dos vídeos deles nas redes sociais.
sociais. E a gente sabe como as redes funcionam a partir de uma certa quantidade de visualizações. Os vídeos começavam a monetizar e esses colaboradores começavam a ganhar dinheiro em cima dos cortes de Marçal. Então, o TRE acaba alegando que esse pagamento desses chamados cortadores impedia a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Além disso, a decisão também fala da oferta de brindes após sorteios. E só participava desses sorteios quem divulgasse, propaganda eleitoral do Marçal. Brindes e até aquele boné azul com M no meio que muita gente conhece, era ofertado aí em troca dessa divulgação de propaganda eleitoral. A CNN, claro, procurou a assessoria do Pablo Marçal, que disse que ele ainda não se posicionou sobre o assunto, mas assim que se posicionar, vai entrar em contato com a CNN e a gente, claro, volta aqui com esse posicionamento do Marçal. Lembrando rapidamente da primeira condenação desse ano de Marçal, foi em abril de 2025, também foi em primeira instância pelo mesmo juiz, o juiz Antônio Maria Patinhos Ors, da primeira zona eleitoral de São Paulo. E diferente dessa vez, que foca muito nos cortadores de vídeos, lá na primeira condenação falava sobre a troca de divulgação de campanhas para prefeitos e vereadores por troca de R$5.000. Carol, claro, qualquer novidade a gente volta de novo aqui na programação da CNN Brasil. Agora, tratando do empresário Pablo Marçal, do PRTB, que sofreu uma nova condenação da Justiça Eleitoral e reagiu neste domingo a esta decisão. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, condenou o Pablo Marçal por abuso de poder econômico por causa da campanha à Prefeitura de São Paulo. Marçal disse acreditar que vai reverter esse resultado e afirmou que cumpriu todos os requisitos legais durante a eleição. Duda Cambraia, quem vai trazer os detalhes desse caso, uma ação que foi movida pelo PSB, que tinha como candidata na época a deputada federal Tabata Amaral e conseguiu esta condenação de Pablo Marçal. Duda, sua informação, muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que acompanham agora a CNN. Pois é, Yuri. Pablo Marçal falou aí de uma decisão que determina a inegibilidade dele por 8 anos, além do pagamento de uma multa de R$420 mil. Como você disse, é a segunda vez em 2025 que a Justiça Eleitoral de São Paulo condena Pablo Marçal. Nesta ação de hoje, Yuri, Pablo Marçal é acusado de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação e gastos ilícitos de recursos durante a campanha de 2024. A gente lembra que Pablo Marçal foi candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB em 2024. E a CNN teve acesso a essa decisão de primeira instância da primeira zona eleitoral de São Paulo, do juiz Antônio Maria Patinhos Ors. Como você disse, a ação partiu do PSB, partido da Tabata Amaral, que também foi candidata às eleições de São Paulo no ano passado, e Tabata também se manifestou sobre essa decisão. Tabata disse que não vale tudo para ganhar o pleito e quem trapaceia deve ser responsabilizado. Segundo o magistrado, Marçal cooptava colaboradores para fazer distribuição de vídeos nas redes sociais. A decisão aponta que Marçal ensinava esses usuários a cortar os vídeos, fazer os cortes, que são aqueles vídeos menores de 1 minutinho. Depois de aprenderem, os usuários então disseminavam esses vídeos pelas redes sociais e a partir de uma quantidade de visualizações, esses usuários começavam a receber uma quantidade de dinheiro pelo Pablo Marçal ou por empresas ligadas a Pablo. O juiz entendeu que esse meio de pagamento impediria a fiscalização da Justiça Eleitoral. Além disso, o magistrado também cita ofertas de brindes em sorteios. A questão é, só poderia participar desses sorteios quem divulgasse propaganda eleitoral do Marçal. A gente lembra, Yuri, que na primeira condenação, em abril de 2025, a pena é muito parecida também, de 8 anos
inelegível, né? Mas eu conversei com alguns advogados do direito eleitoral para entender essa questão e uma pena não se soma à outra. Portanto, ficam 8 anos a partir da data da eleição de 2024, cabendo, claro, recurso. Então, provavelmente teremos novos capítulos dessa história e a gente continua acompanhando. Volto com você no estúdio, Yuri. Sem dúvida alguma, vamos acompanhar. Obrigado, Duda Cambraia, com as informações ao vivo aqui de São Paulo. Deixa eu voltar a conversar com meu amigo Caio Junqueira, porque, Caio, já havia uma primeira condenação por inelegibilidade de Pablo Marçal, o que embaralha um cenário, principalmente aqui em São Paulo. Ele próprio já mencionou que talvez, se Tarcísio de Freitas disputar a presidência, poderia ser ele candidato aqui ao governo estadual. Como é que você está avaliando os caminhos políticos de Pablo Marçal e como eles afetam a disputa aqui no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral das eleições do ano que vem? Yuri, é fato que o Marçal não vai poder ser candidato nos próximos 8 anos, né? Essas condenações ainda são em primeira instância e certamente o TSE, os TRE de São Paulo confirmará e o TSE em Brasília confirmará e essas decisões vão transitar em julgado. Isso porque a gente nem está falando, o processo mais polêmico do Marçal é aquele do laudo falso que ainda não foi julgado, né? E que para muita gente foi aquele laudo falso até que tirou ele do segundo turno, né? A diferença dele para o Ricardo Nunes foi muito próxima e muita gente, até do entorno dele, acredita a não ida dele ao segundo turno pelo episódio do laudo falso. Ou seja, Pablo Marçal é carta fora do baralho, na minha percepção. Ele não terá condições eleitorais ali pela legislação eleitoral de ser candidato. Isso levanta aí, para te responder, para onde vão migrar os votos dele, né? O Datafolha mais recente deu aqui em São Paulo ele, num cenário com Tarcísio de Freitas, com 16% dos votos, é muita coisa. E a gente, quando conversa com dirigentes, caciques partidários, diz que ele pontuou muito bem em nível nacional também, principalmente no Nordeste. Que no Nordeste ele conseguiu ter uma entrada muito boa. Agora, não conseguindo ser candidato, que é a tendência, esses votos vão migrar para alguém, certamente, ou para um outsider que ainda não apareceu, né, um novo Pablo Marçal, ou mesmo para os candidatos aí que estão se posicionando no campo político da direita, né? Aí tem o Ronaldo Caiado, aí tem talvez o Zema, Eduardo Leite, enfim, de alguma maneira esses votos vão para o campo político da direita. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o empresário Pablo Marçal a ficar inelegível pela 3ª vez neste ano. Ele é acusado de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e captação ilícita de recursos durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Apesar de ser a 3ª decisão para torná-lo inelegível, as penas não são somadas. Então, o empresário ficará impedido de disputar uma eleição por 8 anos. Nessa ação, o juiz entendeu que algumas condutas, como ofensas aos candidatos adversários, foram altamente reprováveis. Em nota, o empresário disse que recebeu a decisão com serenidade e reafirmou que tem total convicção de que é inocente. Ele ainda pode recorrer da decisão. Acaba de sair, então, a candidatura de Pablo Marçal, ele que tem uma determinação do TRE daqui de São Paulo de inelegibilidade, ele teria perdido seus direitos por abuso de poder político e econômico na eleição que ele concorreu aqui em São Paulo para prefeito em 2024. Mas essa decisão, ela ainda cabe recurso no TSE. Então, tem um limbo aí para a candidatura de Pablo Marçal ser confirmada. Deixa eu chamar a Larissa Rodrigues para me ajudar aqui. Larissa, em cima do laço aqui, essa candidatura do Marçal, o que mais você tem de informação? Vamos lá, a gente estava acompanhando porque mais cedo, como você noticiava, Thaís, saiu essa decisão de que ele, de fato, poderia voltar ao seu antigo partido. E o grande questionamento era, com essa liminar, ele iria ou não registrar a sua candidatura no TSE, o que aconteceu agora há pouco. A gente tem, então, agora Pablo Marçal registrando a sua candidatura à presidência da República, mas assim como em outras candidaturas, eu lembro de cabeça agora, uma aqui no Distrito Federal, de Arruda, a gente lembra também que ele foi condenado, teve também o próprio Jucá,
antigo senador condenado lá na época do Odebrecht, acabou de conseguir também uma decisão permitindo a sua candidatura. A gente vai ter diversos casos, Thaís, acontecendo até um ok por parte da Justiça Eleitoral de pessoas que registram as suas candidaturas, mas precisa aí de uma análise do TSE ou dos tribunais regionais, e essas candidaturas ficam sob júdice, o termo jurídico que a gente costuma usar. Porque o prazo final agora era para o registro desses candidatos. Então, todos eles fizeram e registraram até às 19 horas deste sábado a candidatura no site oficial, como prevê a Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda precisa de um ok por parte dos tribunais regionais e do próprio TSE. Então, a gente vai ter algumas candidaturas de pessoas com problemas jurídicos, como é o caso do Marçal, como é o caso do Arruda, aqui no Distrito Federal, como é o caso do Jucá, também a gente vai ter outros casos acontecendo e nos próximos dias, diversas liminares e análises jurídicas referendando ou não essas candidaturas. O nosso Break News agora, então, traz a informação de que ele fez o seu registro na Justiça Eleitoral, mas ainda precisaremos de uma segunda análise por parte da Justiça Eleitoral para a gente saber se, de fato, ele terá condições jurídicas de concorrer, então, à presidência da República. Thaís? Enquanto essa decisão não sai, o efeito ali, de comunicação e o barulho começa, Larissa? Até que a decisão final chegue, se a candidatura dele pode ou não acontecer, em função dessa decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele que vai, cabe recurso, ao TSE. Se ele registrou a candidatura dele, obviamente, ele vai buscar esse recurso para tentar reverter essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, de qualquer forma, Pablo Marçal, que é bastante controverso, fez uma campanha com vários episódios, assim, lamentáveis até, aqui em São Paulo, estava indo muito bem, até que acabou falando uma mentira sobre ter passado mal, depois de uma briga que ele teve durante um debate com o, Se quiser que eu volte, eu volto. Luiz da Atena. A gente quer que você volte. Larissa, volta aqui só para me ajudar. Pronto, seu microfone estava aberto, a gente aproveita. Então, o Pablo Marçal, ele, no final das contas, ele vai fazer barulho, antes dessa decisão. E tem outro detalhe, A gente teve aí alguns registros acontecendo, como o candidato do Missão também, que é um candidato ali que vai usar as redes sociais nessa tentativa de acabar ampliando a sua visibilidade. Algo que deve acontecer também com Pablo Marçal. Thaís, eu estava, enquanto você mantinha o nosso telespectador informado, relembrando um pouco da condenação do próprio Marçal. Ele está inelegível, esse é o termo usado, até que, claro, ele vai ter direito ali a recorrer à Justiça Eleitoral, precisa ainda de uma análise, como acontece com todas as candidaturas, por parte dos tribunais regionais ou do Tribunal Superior Eleitoral, para saber se está referendado ou não. Mas esse processo, ele demora uns dias, enquanto isso, nós aqui no nosso papel de imprensa consideramos Marçal um candidato com a sua candidatura registrada. Caberá, então, num segundo momento, a Justiça Eleitoral determinar que não, se sim ou se não. Eu estou lembrando aqui, então, que ele se tornou inelegível após uma decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo, Thaís, que o condenou a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico e político, uso indevido de meios de comunicação social e também captação ilícita de recursos. Agora a gente vai acompanhar, então, não só a situação dessa candidatura de Marçal, como de outras pessoas, como acontece em diversos estados, principalmente também concorrendo ali a um cargo de governador, e que vamos precisar acompanhar para ver se os TREs e o TSE vão ou não referendar. Claro, chama muito atenção, e por isso a gente noticia aqui em primeira mão com Break News, porque Marçal registrou a sua candidatura para a presidência da República. Entre os candidatos que tiveram a sua candidatura registrada ao cargo de presidente aqui do Brasil, ele é o único com problemas na Justiça Eleitoral até esse momento. Mesmo inelegível, Pablo Marçal conseguiu registrar a candidatura dele à presidência pelo PRTB. Agora, o candidato vai enfrentar uma batalha nos tribunais para se viabilizar efetivamente como candidato.
Quem conversou com Pablo Marçal foi o analista Caio Junqueira. Ele acredita que vai conseguir reverter essa inelegibilidade? Márcio, a avaliação em Brasília é de que é perto de zero a chance dele conseguir. Eu perguntei isso para ele, ele falou que ele, como jurista, ele me respondeu assim, e que a chance para ele é maior do que zero, que ele garante que é maior do que zero. O que ele está fazendo na prática, Márcio? Reformulou a equipe. O principal assessor dele, que foi responsabilizado pelo laudo falso em 2024 contra o Guilherme Boulos, saiu da campanha. Foi um gesto até que o Pablo Marçal acabou fazendo. Ele trocou de advogado, pegou o Dr. Paulo Hamilton Siqueira, que era o advogado que vinha acompanhando em alguns casos, e colocou de volta ali na campanha, e justamente realocando ali a equipe para partir para essa guerra jurídica. Tem 3 fronts essa guerra jurídica, Márcio. Primeira instância em Santana do Parnaíba, muita gente acha que é a ação mais frágil dele, a situação mais frágil dele não estaria ainda no TSE, estaria ali, porque essa ação, ele conseguiu se filiar a partir de uma liminar que garantiu ele no PRTB. Ele não pode ser candidato se ele não tiver nenhum partido. Então, se essa liminar cai, ele fica sem partido e logo sem poder se candidatar. No TRE, aqui, hoje começou um julgamento que acabou empatado e houve um pedido de vista sobre 10 episódios da campanha de 2024. E no TSE, a condenação dele, a ineligibilidade, está lá, foi apresentado um recurso a semana passada e pode ser julgada a qualquer momento. Aquela, ele foi condenado e aí subiu para o TSE para ter a decisão final. Não é uma tarefa fácil. 3 ações em 3 instâncias diferentes, no qual todo mundo que eu converso de advogado eleitoral entende que a situação dele é muito difícil, mas ele diz que não. Mas cá entre nós, já está ganhando espaço apenas nessas discussões. E no fundo, talvez seja isso que ele queira. Sim, pode ser, Márcio.